Olá, galerinha do Calculando, tudo beleza? Aqui é o Felipe. A gente vai gravar a primeira videoaula do ano. Agora a gente está com uma outra ideia. Vamos gravar a videoaula explicando os resumos e será postada no YouTube as videoaulas. Então espero que vocês gostem desse novo formato que a gente adotou. E bora lá, hoje o primeiro tema da videoaula vai ser potenciação. No outro dia vai sair radiciação, que a Laura vai gravar. Então vamos começar. Bem, potenciação de expoentes inteiros. O que é uma potenciação? A potenciação é uma forma de se denotar um produto de fatores iguais, repetidos. Como assim? Aí está um exemplo. Qual que é o fator igual e repetido? Menos 2, menos 2, menos 2. Ele está repetindo quantas vezes? 4. Então ele vai ser menos 2 elevado a 4. Então a notação, seja A um número real, uma variável ou uma expressão algébrica, e n um número inteiro positivo, quantidade de vezes que a variável se repete, então a elevado a n é igual a vezes a vezes a vezes a vezes a n vezes, que é a mesma coisa que acontece ali em cima. O a, no caso, é o menos 2 e o n é o 4. Então, leia-se a elevado a 4, onde a é a base, no nosso exemplo ali de cima. Aqui, a é a base, que é menos 2, e 4 é o nosso expoente. Então, a elevado a 4, que é menos 2 elevado a 4. Beleza? Bem, agora vamos ver propriedades para potenciação que vão ser muito importantes para quando a gente for começar a trabalhar com as potências, né? Então, a primeira vai ser u elevado a m vezes u elevado a n igual a u elevado a m mais n, certo? Então, u elevado a m mais n, o que significa? Que você tem uma base igual e você somou seus expoentes. Vou dar um exemplo aqui para melhorar. Então, 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao cubo é igual a 2 elevado a 3 mais 2. Ó, manteve a base, que é 2, e somou os expoentes, que é 3 mais 2. Isso é igual a 2 à quinta. A próxima é u elevado a m sobre u elevado a n. Isso é igual a u elevado a m menos n. Ou seja, se eu tenho 2 ao cubo dividido por 2 ao quadrado, eu posso simplificar essa expressão em 2 elevado a 3 menos 2. Lembra o m menos o n, né? Então, o m no caso é 3, o n é 2, então 3 menos 2, isso é igual a 2 elevado a 1, isso é igual a 2. A próxima é que qualquer número elevado a zero é 1, então 50.000 elevado a zero é 1, 1 milhão elevado a zero é 1. Então, 1 elevado a zero é igual a 1, u é um número genérico no caso. Então, 2 elevado a zero é 1. U elevado a menos n é igual a 1 sobre u elevado a n. Quando você tem um expoente negativo, você inverte. Então, por exemplo, 2 elevado a menos 3 é igual a 1 sobre 2 elevado a 3. Beleza? Quando você tem uma multiplicação entre duas bases diferentes elevado a um expoente, você pode separar as bases elevado a esse mesmo expoente. Ou seja, eu tenho 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Então, isso eu posso escrever como 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Quando eu tenho um expoente elevado a outro expoente, ou seja, u elevado a m elevado a n, o que eu posso fazer? Multiplicar os expoentes. Então, vai ser u elevado a m vezes n. Um exemplinho aqui, eu tenho 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Isso vai ser 2 elevado a 3 vezes 2, que é 2 elevado a sexta. Quando eu tenho uma divisão de duas bases elevado a um expoente, eu posso escrever como o expoente elevando cada uma das bases. Então, u sobre v elevado a m vai ser u elevado a m sobre v elevado a m. Beleza? Então, aqui do lado, ó, 2 sobre 5 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 2 ao quadrado sobre 5 ao quadrado. Bem, agora a gente já sabe trabalhar com expoentes inteiros. Vamos aprender a trabalhar com expoentes racionais. Então, vou passar a definição e daqui a pouco vou passar uns exemplos para vocês entenderem melhor. Então, definição. Seja u um número real, variável ou expressão algébrica e n um número inteiro maior do que 1, então u elevado a 1 sobre n é igual a raiz enésima de u elevado a 1. Tá? A gente vai passar de um jeito mais fácil para vocês entenderem, mas vocês precisam saber a definição também. Seja m é um número positivo, m sobre n está na forma reduzida e todas as raízes são números reais. Então, u elevado a m sobre n é igual a u elevado a 1 sobre n elevado a m. Isso é a raiz enésima de u elevado a m. Beleza? Agora a gente vai dar um exemplo para ficar mais fácil.
O numerador de um expoente é a potência para a qual a base está elevada e o denominador é o índice da raiz. Ou seja, como eu escrevi ali, coloquei no slide. Para tornar mais fácil de aprender essa propriedade, a gente tem um macete que é quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. Ou seja, vamos ver aqui, ó. Quem está aqui, o exemplo, 4 elevado a meio. Quem está no sol? O 1, ele foi para a sombra. Quem está na sombra? O 2, ele foi para o sol. Então, 4 elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de 4, que é 2. Então, ó, quem está no sol? O numerador, que é o 1. Logo, ele vai para a sombra. Ele vira o expoente. E quem está na sombra, que era o denominador, que é o 2, vai para o índice da raiz. Beleza? Então, agora a gente vai ter alguns exemplinhos aqui, tá? Para a gente praticar o que a gente aprendeu nessa aula. O primeiro, simplifique as expressões. 2ab ao cubo vezes 5a ao quadrado, b à quinta. Beleza? Então, a gente vai fazer a distributiva aqui. Então, 2 vezes 5. Aí, a gente vai fazer a vezes a ao quadrado. E b ao cubo vezes b à quinta. Então, 2 vezes 5 está aqui. A vezes a ao quadrado, a base é igual. E é uma multiplicação, o que a gente pode fazer? Somar os expoentes igual a gente fez. Então, a elevado a 1 mais 2. E b ao cubo vezes b à quinta, bases iguais. Multiplicação, soma os expoentes. Então, b elevado a 3 mais 5. Então, 2 vezes 5, 10. 1 mais 2, 3, então a elevado ao cubo, vezes b elevado à oitava, que é 3 mais 5. Tá aqui o nosso resultado. Beleza? É bem simples, não é difícil, tá? A gente vai passar para o próximo, é só ter um pouquinho de prática que já pega. Então, aqui a gente tem uma divisão. A gente já aprendeu a nossa propriedade. Então, eu só vou separar ela para a gente poder ver melhor. Então, a gente tem u ao quadrado sobre u elevado a menos 1 vezes v elevado a menos 2 sobre v ao cubo. Então, aqui, ó, divisão de bases iguais, certo? Então, vai ser u elevado ao quadrado menos 1. Então, vai ficar assim, ó. U elevado ao quadrado menos 1, né? É o expoente do denominador menos o expoente do numerador. Nota que o sinal de menos aqui, ó, esse sinal de menos aqui, ó, que eu risquei de azul embaixo, ele traz a obrigatoriedade praticamente de um parênteses, para você não errar regra de sinal, tá? Então, continuando, aqui, u ao quadrado menos, dividido por u menos 1 é igual a u ao quadrado menos 1, vezes v elevado a menos 2 menos 3. Então, v elevado a menos 2 menos 3. Isso vai resultar em u ao cubo vezes v elevado a menos 5. Só que a gente viu em outra propriedade que quando o expoente é negativo, a gente pode inverter. Então, vai ficar u ao cubo sobre v à quinta. Beleza? 2. Converta os radicais para potências e vice-versa. É aquela regrinha do sol e da sombra que a gente vai aplicar agora, tá? Então, a gente tem a raiz quadrada de x mais 3 elevado ao cubo. Tá, a gente tem a raiz quadrada, né? Aqui a gente não mostrou, mas é a raiz quadrada. Então, vou ter que escrever só para a gente ter uma noção. Então, vamos lá. Quem que está no sol? O 2. E quem que está na sombra? O 3, correto? Então, segundo a regra, quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Isso vai ficar x mais 3 elevado a 3 meios. Então, ó, o 3 estava na sombra, foi para o sol. O 2 está no sol, foi para a sombra. Belezinha? Fácil demais, né? Bem, agora a gente vai fazer o exercício B. Então, 3x vezes raiz quinta de x ao quadrado. Aquela regrinha, quem está na sombra, que é o 2 aqui, o expoente, vira numerador. Então, quem está na sombra foi para o sol, então 2. E o 5 que está no índice vira denominador. Então, raiz quinta de x ao quadrado é x elevado a 2 quintos. Quem estava na sombra foi para o sol. Quem estava no sol foi para a sombra. Beleza? Então, aqui a gente vai ter aquela regrinha de soma de expoentes, né? Lembrando que esse expoente aqui não aparece, mas é o 1. Então, vai ficar 1 mais 2 quintos. Então, 3x
elevado a 1 mais 2 quintos. E aqui para resolver 1 mais 2 quintos, eu fiz uma regrinha aqui para vocês, rapidinho. 1 é a mesma coisa que 5 sobre 5, certo? Se eu dividir aqui, ó, dá 1, beleza? Só que é só para deixar os denominadores iguais para a gente poder efetuar essa soma. Então, 5 mais 2, 7 quintos. Então, aqui a gente vai ter 3x elevado a 7 quintos, beleza? Esse foi o nosso último exercício. Espero que vocês tenham gostado da aula.